Meus amigos, meus amados ao redor do mundo, muito bem-vindo ao canal dos Mistérios de Deus. Meu nome é João, para os que me conhecem. Eu orei aqui pedindo já a bênção sobre a mensagem. Eu trouxe aqui, amados, realmente uma pérola especial para nós hoje. Enquanto eu não sabia o que traduzir, não sabia o que trazer para vocês, e eu fiquei mexendo nas coisas. Olha só o que o Senhor trouxe para mim, vai passar para vocês. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Realmente muito preciosa essa mensagem, queridos. Muito preciosa as mensagens que a irmã viu Jesus no momento que ele estava no jardim, chorando, pedindo para passar o cálice dele, né? E depois ele na cruz. Muito especial essa mensagem, porque a gente vai ver Jesus como realmente, como um ser humano que não queria morrer, amados. Tentou 3 vezes falar com o Pai, mas ele quis fazer a vontade do Pai, esse é o desejo dele. Mas quebra muita barreira de muitas pessoas. Ah, Jesus é Deus e não tudo foi fácil para ele. Não tem nada de fácil para ele, irmãos. Ele era humano igual a nós e ele não queria passar. Ele tinha uma parte humana e ele não queria passar pelo que ele passou, irmãos. Mas ele seja feita a tua vontade. Muito preciosa essa mensagem. Muito obrigado, Pai, para trazer para todos nós. Viemos a conhecer nosso Deus ainda mais. Então, amados, são 9 páginas. Eu vou fazer um resumo, mas eu estou altamente encorajando vocês a lerem no seu tempo, tá? Eu vou colocar aqui no Tempo de Revelação, tá? O Tempo de Revelação. Você vai no ministériodedeus.com, vai estar aqui no Tempo de Revelação. Assim como também eu sempre coloco também profecias em texto. Vai estar lá, tá, queridos? Eu gostaria de altamente encorajar vocês a conhecer Jesus dessa forma que eu também estou conhecendo aqui, né? Cada mensaginha que ele dá para nossa irmã é um pedacinho do amor dele, né, mas... Então aqui está Jesus, tá? Aqui está Jesus no jardim de Getsemane, né? E ele estava com um anjo lá, e ela perguntou sobre, já é a segunda ou terceira vez que ela perguntou sobre esse sonho, e ela pediu entendimento ao Senhor Jesus para entender realmente o que aconteceu. Que ela viu uma sombra preta com Jesus, era o Espírito Santo, etc. E ela pediu realmente para o Senhor mostrar novamente o sonho para ele. Ele mostrou. E ela falou, eu oro em nome de Jesus. E Jesus falou, eu vou, filha de Sião. Aqui está o seu sonho mais uma vez. Agora olhe, observe e escreva. Então aqui ela vai receber isso novamente, que ela viu. Porque a gente vai ver aqui, ela não conseguia entender, né? Ela falou, obrigado, meu querido amigo, e eu vou. Então o sonho começou ela observando esse grupo de pessoas, que eram os apóstolos, e estava escurecendo, e eles foram nessa área de muitas árvores grandes, distorcida, esse jardim, né? E Jesus, então, com esses homens, havia 2 homens com tochas, moveram para colocá-los entre o chão e a pedra. Então ele estava à noite aqui, andando com tochas, né? Ela olhando Jesus com os apóstolos, andando no escurecer do jardim. E Jesus fala, João, Tiago, Pedro, pegue uma das tochas e siga-me. O resto de vocês, sentem-se aqui e espere, eu vou mais para dentro do jardim para orar. Então vocês começam a pegar isso na história da Bíblia, né, queridos? E então Jesus começou a andar com os 3 mais para dentro do jardim, enquanto o resto dos apóstolos esperavam lá fora. E ela viu Jesus aqui, né? Ela viu Jesus através da tocha, mas ela conseguiu ver Jesus muito bem. Cabelo castanho, seu bigode, sua barba, mesmo a luz das tochas, e na escuridão ficando cada vez mais escura. Então está aqui Jesus com o bigode, a barba dele, um cabelo castanho. E ela observando Jesus, ela viu que os 3 que estavam andando, aí eu senti que esses 2 eram Tiago e João, e o outro com a tocha era Simão Pedro. E Jesus, então, chegando aqui na história, ela sabia que o Judas Iscariotes não estaria lá, né? Porque, de acordo com a Escritura, ele já tinha ido trair Jesus para trazer os romanos, né, queridos? É muito lindo isso aqui, viu, amados? E ele olhando para Jesus, Jesus olha para Pedro, ele é o que está carregando a tocha, junto com o Tiago. Ele carregava a tocha, quando os 3, né, era Tiago, João e ele. Ele ouviu Jesus falar, aqui Pedro, ela ouviu ele falar, aqui Pedro.
Os homens pararam rapidamente e Pedro procura um lugar para enfiar essa tocha entre as pedras. E os três ficaram ali como se estivessem esperando instruções de Jesus. Jesus fala, Simão, Pedro, Tiago, João, orem. Orem para que vocês não entrem em tentação. Chegou a hora da provação. Havia uma certa urgência na voz de Jesus, ela sentiu isso. O Senhor continua. Grande tristeza, ela viu que Jesus falando, grande tristeza encheu meu coração, até o ponto de morte. Aqui seria a Bíblia vivendo perante nossos próprios olhos, né, amado? Aqui só com mais detalhes. Depois ele anda mais no jardim até um ponto onde quase nenhuma luz brilhava. Eu observo Jesus Cristo cair de joelhos quase imediatamente e começar a orar, clamando ao seu Pai. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto observava Jesus Cristo. Então Jesus deixou os três lá, ele seguiu mais para frente, né, como fala as Escrituras. E Jesus fala, Pai, este cálice que você me deste, se for da tua vontade, remova ele. Se houver um outro caminho, tire ele de mim, esse cálice. Mesmo assim, seja feita a sua vontade. E ele fala, ela observava isso enquanto ele inclinava a cabeça, gemendo e chorando. Ela observando Jesus, essa visão. Então depois eu vi a figura em forma de sombra de um homem deixar o seu corpo e se ajoelhou ao lado dele e começou a falar com ele suavemente, de forma encorajadora. Então ela viu, enquanto ela olhava, saiu essa sombra de dentro de Jesus com forma de homem e ajoelhou com Jesus do lado dele. Quer dizer, ela estava vendo físico e espiritual, nossa irmã. E começou a falar com Jesus de forma encorajadora. Ela fala, o que está acontecendo? A Vicky pergunta. Ela fala, eu perguntei em voz alta, este é o Espírito Santo, porque ele deixaria o corpo de Jesus, especialmente em um momento tão difícil como este? Ela não estava entendendo, né, porque o Espírito Santo saiu de Jesus. Ela ouviu uma voz do lado dela, falou, filha da fé, da corte celestial e de Sião. Não é o que parece ser? Ele explica agora o porquê. A Vicky fala, então, o que é? E ela perguntou, e ela olhou para trás e viu que era esse anjo, cabelo ruivo, conversando com ela. E ela voltou a olhar para Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo, com a presença na forma de sombra do Espírito Santo, ali do lado dele. Então ela ouviu o Espírito Santo dizer. Então, vocês estão entendendo o que está falando aqui? O Senhor teve de dar esse sonho para ela a segunda vez, que ela não estava entendendo direito essa sombra. E já ouvi o Brandon e outros, que o Espírito Santo tem a forma assim, mas tem a forma de homem, tá? Viu a forma de sombra de homem do lado de Jesus. O Brandon também já viu, outro vez já tem visto o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ajoelhado com Jesus, olhou para Jesus e falou, você é a palavra de Deus que existia antes da fundação do mundo? Você foi criado abaixo dos anjos para poder beber este cálice de tremor? Interessante, né, mas nós estamos nos 10 dias de tremor, né? O tremor, né? Nós estamos, né, entre as trombetas e o dia de expiação. Olha só o que o Senhor deu para nós hoje. Na semana dos dias de tremor, né, amados? Em seu lugar, você dará à humanidade o cálice da salvação. Quando você terminar esta tarefa, o Espírito Santo fala para ele. E o Espírito Santo fala, ó amado Filho de Deus, eu não vou te deixar sozinho para suportar isso sozinho. Ela escutou Jesus Cristo soltar um gemido enquanto os seus soluços começavam a diminuir. Ele estava chorando, amados. Jesus estava chorando e gemendo, aquele soluço sabe? Um choro bem forte assim. Jesus estava assim, chorando, queridos. O anjo de cabelos ruivos falou novamente com ela. Tinha um anjo do lado dela enquanto ela observava isso, a nossa irmã Erin. Desculpa, Vicky. Ela falou, eu poderia dizer que ele também não estava gostando de ver o sofrimento de Jesus. O anjo fala para ela, o Espírito Santo de Deus, ele chama a unção. A unção. Ele também é chamado Espírito Santo. Então, aqui, anointing, anointing seria aquele que unge, tá, amados? Eu não sei como ficaria isso em português. Anointing em inglês seria aquele que unge. Entretanto,
como um nome seria, no inglês seria mais ou menos a unção, ele é a unção, sabe? Ou aquele que unge, tá, mas aquele que está ungindo, tá? Seria mais ou menos assim do inglês. Ele também é chamado Espírito Santo, não tem se afastado do corpo do Filho muito amado de Deus, só está aparecendo assim aos seus olhos. Falou para ela, né? Ela achou que o Espírito Santo tinha saído de Jesus. Não saiu de Jesus. Ele saiu daquela forma para encorajar Jesus, saiu de dentro dele. O anjo fala para que você possa entender como o Espírito Santo é a fonte do poder na qual opera a metade humana de Jesus Cristo, e não na parte que é feita do DNA espiritual de Deus, seu Pai. Então Jesus tinha uma parte de Deus e uma parte humana. O anjo fala, você não teria entendido a conversa que está acontecendo se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, permitindo que você veja as suas atividades. Embora na realidade ele esteja falando dentro de Jesus Cristo, guiando ele e capacitando ele em tudo o que ele deveria fazer e fará, assim como dentro de nós também, amados. Ela observou Jesus Cristo levantando levemente e voltando, e Pedro, Tiago e João estavam lá, e eles estavam dormindo, como fala as Escrituras. Ela ouviu Jesus falando para ele, o quê? Vocês não puderam vigiar e orar nem por um tempinho? Simão, você está dormindo? Ora para que você não entre em tentação. Eu vejo que o seu espírito do homem está disposto, mas a sua carne não está. Jesus fala para ele. Ela pôde ver os três limpando os olhos deles de sono, né? A irmã viu os três limpando os olhos que estavam com sono. Ela falou, eu podia ver um peso doloroso que estava sobre ele. Eu vou até colocar aqui Jesus, para a gente ter mais certeza. Enquanto a parte de carne dele queria viver, mas ele estava trazendo ela à submissão através da oração e a obediência dele ao Deus Pai e com a ajuda do Espírito Santo. Então Jesus, amado, igual todos nós, está lutando aqui, tá, amado? Está lutando porque uma parte dele era humana e a parte não queria morrer. Mas ele estava colocando essa parte humana sujeita a ele através de oração e obediência ao Pai, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então aqui está ele, aqui está Jesus, ao vivo a nós, amados, sofrendo essas coisas que a gente sofre, mas sendo guiados também pelo Espírito Santo. Jesus Cristo começou a orar mais uma vez, deixando de novo o seu corpo cair no chão frio. Eu ouvi gemidos profundos enquanto ele orava. Se houver outra maneira, Jesus está orando novamente, por favor, que seja, mas se não, deixa que seja feita a sua vontade. Deixa esse cálice passar por mim. Pai, Pai, ele gritou. E ela começa a chorar profusamente, né, vendo esse papel. Então percebeu que assim que o Espírito Santo nos consola, nos manipulando nossos sentimentos com um adormecimento de nossos sentimentos. Então, o que o Espírito Santo faz com a gente não é anular os nossos sentimentos, mas conversa conosco, mostrando a palavra de Deus e trazendo a ela a nossa esperança. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo fez com Jesus, ele não anulou os sentimentos, as emoções que nós temos. Ele não anulou, mas ele só trouxe para nós a palavra, ou seja, encorajamento através da palavra de Deus. Ele não deu essa esperança. Assim que ele fez com Jesus. E o Espírito Santo fala para Jesus, lembre-se, Filho de Deus, você é um sacrifício perfeito, ó, aquele único criado que pode ser oferecido para redimir a humanidade. O Espírito Santo continua, somente você na carne de um homem tem andado e vivido uma vida perfeita e sem pecado na terra. Você está disposto a fazer isso. Ó. Você escolheu isso no céu, pois está escrito na Escritura da verdade. O abandono por parte daqueles que te foram dados é apenas por um momento, aqueles que abandonaram ele. Talvez toda a humanidade, né, mas foi só por um momento. Também, da época dele, teve os apóstolos, né? E o Espírito Santo fala para Jesus, você está bebendo esse cálice, o cálice da fúria do grande Deus Todo-Poderoso da terra. O seu Pai também me permitirá residir dentro de todos os que aceitarem seu sacrifício por eles. É por isso que aqueles que estão em Jesus estão salvos, irmãos. Eu estarei com eles também, fala o Espírito Santo. Eu vou dar poder a eles assim como eu estou fazendo com você.
Pois você é a palavra escrita. Olha que lindo o Espírito Santo conversando com ele. O Espírito Santo falou com amor profundo. Eu pude ouvir a sua voz por meu adorável Jesus. Filho de Deus, fala o Espírito Santo a Jesus. Yeshua, Jesus, você somente pode fazer isso. Ela ouviu Jesus lançar um outro grito agonizante. Depois ele se deitou calmamente no chão, enquanto o Espírito Santo continuava falando com ele sobre tudo o que estava escrito e das almas que seriam redimidas se ele bebesse esse cálice de ira e fúria, para que o cálice da salvação pudesse ser oferecido ao mundo. Observei a Vicky fala, enquanto Jesus Cristo se levantava lentamente, seu corpo parecia cansado de toda emoção, de choro e oração. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção da área iluminada pela tocha, para achar os 3 discípulos dormindo mais uma vez. Jesus fala, continua dormindo? Ele vira novamente e volta para o jardim para orar sozinho. Ele caiu de joelhos e começou seriamente a orar com lágrimas escorrendo livremente. Ele estava gemendo enquanto clamava, aquela observando ele. Assim diz o Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Pai, há algum outro jeito? É a segunda vez que ele fala isso. Aqui é o lado da parte humana dele, queridos. Ele sabia como ele ia morrer, né? A nossa irmã começa a chorar muito também. O anjo do lado dela tocou nela, deu mais força para ela. Ela estava chorando muito enquanto estava vendo tudo isso. O Espírito Santo fala para Jesus. Ela viu, né? Enquanto Jesus pela segunda vez estava de joelho, o Espírito Santo saiu de dentro dele com uma forma de sombra de homem e começou a falar para ele. O Espírito Santo fala, Yeshua, Jesus, Filho de Deus, se você não fizer isso, o pecado nunca será removido. A morte não será conquistada. Deve ser uma vitória total para que essas coisas aconteçam e para que a maldição do pecado da humanidade seja quebrada. O Espírito Santo fala mais, você tem que conquistar o pecado. Você deve beber o cálice, pois está escrito. Você é a palavra, o Filho de Deus feito neste corpo para que você pudesse realizar tudo isso. O Espírito Santo encorajando Jesus aqui, né, irmão? Se você, não vou falar tu, vou falar até você aqui. Se você não fizer isso, então as pessoas do mundo estarão para sempre perdidas para o inimigo no reino sombrio do mal. Não te dá arrepio de ler isso não, mas? Se ele não fizesse, se Jesus não quisesse tomar o cálice, estaremos todos perdidos, vivendo com Satanás por toda a eternidade. A Vicky diz que pôde ver o estado agonizante de Jesus enquanto o Espírito Santo falava com ele. A guerra dentro de Jesus começou a diminuir. Aqui está Jesus, como fala a Bíblia, em grande agonia, na parte do humano aqui. Grande agonia, tá, amados? Grande agonia, tá? Grande tristeza. Pai, seja feita a sua vontade. Eu bebo este copo de boa vontade, que isso traga glória ao seu nome para sempre e redenção para o seu povo neste mundo, diz o Senhor. E novamente ele caiu no chão, parecendo exausto, a irmã viu ele exausto. O doce Espírito Santo reentrou em seu corpo. O anjo ao meu lado disse, agora eu sou necessário. Aqui é o anjo que estava do lado dela. Então aqui ele tomou a decisão, né, que ele ia tomar o cálice. Eu bebo este copo de boa vontade. Aqui está a decisão, né? Depois de 2 vezes que ele fez isso, né? Ele foi, voltou, eles estavam dormindo e depois ele decidiu tomar. Aí esse anjo que saiu que estava de parte dela foi lá, abraçou Jesus e deu coragem para Jesus. Deu força para Jesus, junto com o Espírito Santo que vivia dentro dele. Vive dentro de nós também, né? E ela fala que eu entendi que a nossa força vem de Deus Pai e do consolo do doce Espírito Santo. É Deus Pai falando a verdade da palavra de Deus para dentro de nós, fortalecendo nossos espíritos, como também a nossa fé. É o Espírito Santo de Deus, amados. É o consolo do Pai para nós.
Enquanto ela estava lá observando o anjo de Deus de cabelo ruivo abraçar Jesus de perto, ela ouviu Jesus dizer suavemente: assim diz o Senhor, eu te amo, Pai, seja feita a sua vontade, vamos terminar isso para que possamos colocar isso no reinado de Lúcifer, das escravidões de Satanás colocado sobre a nossa criação. A criação do homem é dele e do Pai, queridos. E Satanás tirou isso deles. Tirou. Satanás sequestrou, amados, a criação de Deus Pai e de Jesus. Sequestrou. E colocou todo mundo debaixo de escravidão através do pecado. E ele veio, e ele era o único que podia fazer isso. Vir e quebrar essas escravidões, quebrar essa corrente de Satanás. Ele é o único que podia fazer isso, amados. É o que o Espírito Santo tem falado aqui para ele. E depois disso que ele ter falado isso, ela falou, então, o anjo de Deus desapareceu da minha vista, e Jesus Cristo levantou com grande poder, força e humildade poderosa. Essa é a única palavra que ela conseguia falar sobre ele. Ele era humilde. Mesmo assim, eu podia sentir a glória de Deus Pai emanando dele. Foi glorioso de se admirar. Ela falou, à medida que ele se dirigia aos seus discípulos, mais uma vez a cena mudou. Agora ela está de frente à cruz. E lá ele estava na cruz, irmão. E muito, muito triste. Sobre ela está o meu Salvador Jesus. Estou dominado pela dor, pela tristeza, a irmã fala, e até pela vergonha, porque sabia que meus pecados também havia colocado ele ali na cruz. Seu rosto não era mais reconhecível. Já vários irmãos que tiveram a visão de Jesus na cruz, o corpo dele não era reconhecível, ali a face dele não era reconhecível, mas tanta pancada não era reconhecível. E nem o seu corpo todo espancado, porque por falta de palavras melhores, estava mutilado o corpo de Jesus, amados. Estava num estado mutilado, cortado. Aquelas chicotadas que eles batiam, os romanos batiam nele, cortava até o osso, queridos, a pele. A pele, a carne, até o osso, onde batia, queridos. Ela falou, até a área do queixo estava inchada e machucada, e sua barba não está mais presente no rosto. Essa parte dele de barba está tão inchada, amados, que sumiu a barba. Ela estava chorando, a irmã estava chorando incontrolavelmente, mas ela sentiu o braço do anjo mais uma vez, que deu força para ela. O anjo fala para ela, tinha de ser assim, filha de Sião, como estava escrito, para que a salvação e a cura pudesse vir ao seu mundo através de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O sacrifício perfeito e o único que poderia oferecer ele mesmo como expiação pelo seu mundo. A próxima festa, olha só como é que o Senhor trouxe agora para trás. A próxima festa é a festa de expiação, amados. Que vai ser no dia 14. É a próxima festa, nós acabamos de celebrar a festa das trombetas. Olha como Jesus trouxe isso para nós, amados. Ele mesmo, como expiação pelo mundo, está quase acabando, filha das coisas celestiais de Sião. O anjo fala, observe e entenda como o Espírito Santo, vivente dentro de seu Filho, permite que todas essas coisas sejam feitas através de seu poder para a parte humana de Jesus. Ela observou mais uma vez, ela viu o Espírito Santo na cruz, em formas de sombra com Jesus, do lado dele. E o Espírito Santo fala para ele, a escuridão chega, Yeshua, Jesus, 3 horas e depois está quase terminado. Então você vê o Espírito Santo encorajando ele, né? Tipo assim, está acabando, está acabando. Ele em tremenda dor, tremenda agonia. O Espírito Santo faz isso conosco, amado. Através de sonhos, através de visões. Ele envia coisas para nós para nos encorajar, amados. Quem não sabe disso? Né? Ele falou rapidamente. Então ela ouviu Jesus soltar um suspiro e um gemido. Tremenda dor, queridos. De repente o céu começa a escurecer, tudo fica escuro. Olhei para cima e não consegui ver o sol. A irmã fala, todos estavam quietos, então depois de alguns minutos senti a mão do anjo. Mais uma vez no meu pulso eu ouvi ele dizer, durante 3 horas a escuridão vem, desde a 6ª hora até a 9ª hora. Depois ele mostrou a cruz onde Jesus Cristo estava pendurado com tanta agonia e tormento.
e de alguma forma era capaz de ver tanto a cruz quanto o Espírito Santo como uma figura ao lado de Jesus. Então, é claro, foi aberto os olhos dela, ela viu Jesus na cruz e viu o Espírito Santo do lado dele nessa forma que eu te falei, parecia uma sombra de homem. O Espírito Santo fala com Jesus mais uma vez: Yeshua, Jesus, Filho de Deus, você está quase terminando, mas você deve suportar todo o peso do cálice de seu pai, incluindo beber a escória ou o vinagre, né? Você deve se tornar pecado, ou seja, o portador de todos os pecados do mundo. Você deve suportar esse peso só. O seu pai, o Espírito Santo fala para Jesus, o Santo Deus do céu vai desviar o olhar de você momentaneamente, porque o pecado causa uma separação entre ele e o que ele possui, ou seja, nós, a criação. Você tem que suportar o peso para que a justiça possa ser dada àqueles que irão ao Deus Pai do céu através de você. Então, o que foi falado para a igreja por 2000 anos, amados, que você vai subir para o céu sendo bonzinho. Eu já falei aqui várias vezes nesse canal, né? Não está nas Escrituras e aqui não está aqui, tá? Você vai para o céu se o seu coração é de Jesus. Ponto final, queridos. Não interessa o que foi ensinado nas suas escolas, na sua igreja, em tudo, tá? A salvação é através do Senhor Jesus Cristo, não as suas obras. Agora, o seu andar na terra, do jeito que você vai andar nessa terra, aí sim, vai ser a obediência que você tem nele. A obediência. E é claro, quanto mais errado você for, mais você abre a porta para o inimigo. Mas não é a respeito da sua salvação, queridos. Não é. A salvação depende somente de Jesus. Se você aceitar Ele como seu Deus, está feito, você está salvo. Você vai chegar no céu de um jeito ou de outro, fala as Escrituras, fala aqui também, novamente. E esse canal já vem falando isso já por um bom tempo, tá? Porque é contrário ao que é ensinado nas igrejas de Deus, tá? Tudo você tem que ser bonzinho para entrar no céu. Não tem nada disso, tá? Você tem que ser bonzinho para ter uma vida boa, protegida por anjos, etc, etc, porque o inimigo entra se você não é. Só isso. Mas é o andar, não é a salvação. Vocês entendem, né, queridos? E aqui, então, o Espírito Santo começa a falar para ele, eles virão filho de Deus, o Espírito Santo fala para Jesus, pois está escrito isso. Isso tem que acontecer para que seja feita, para que a expiação total seja feita. Eu estou aqui com você, amado Filho de Deus, para te ajudar através do meu poder dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você nesse momento, ajudando todos nós, amados. Ele continua conversando com Jesus na cruz. Eu vi Jesus gemer, mas depois mexeu levemente com a cabeça. Minha mente imediatamente voltou a vê-lo orando no jardim, perto do fim, dizendo, beberei este cálice, Pai. Ela lembrou quando ele falou isso no jardim, né? Obrigado, Senhor. De repente o céu começou a clarear e ao mesmo tempo ouvi meu amado Jesus gritar em voz angustiada, meu Deus, por que me abandonastes? Lembra, o Espírito Santo acabou de falar para ele, porque ele colocou dentro dele todo o pecado do mundo, o Pai virou, porque o pecado separa o Pai de nós, né, amados? O Pai virou a cara por um momento, né? O Espírito Santo falou que isso ia acontecer. Ela falou, eu queria, mas o anjo estava me segurando meu braço, me impediu. E o anjo falou, deve ser assim. Jesus tinha de passar por isso para salvar todos nós. Quando começou a brilhar mais uma vez, ouvi Jesus Cristo dizer essa palavra, estou com sede. Ele não viu que levantou um pedaço, o Romano levantou um pedaço de pau que tinha uma esponja na ponta, que tinha o vinagre, né? E parecia que ele não queria beber. O Espírito Santo falou para ele, você deve beber o vinagre. O Espírito Santo fala de Jesus. Pois está escrito na palavra das Escrituras. Está quase acabando, amado Filho de Deus. Aqui você vê o Espírito Santo com tremendo amor falando isso, encorajando Jesus, né? Com tremenda agonia que ele está passando, né? Agora você pode acabar com isso. A expiação tem sido paga por todos que vierem até você e aceitar você como Senhor em seus corações. Fala o Espírito Santo. A igreja não tem pregado isso, né?
Eles falam, Jesus, aceita Jesus como seu Deus, mas você tem que ser bonzinho. Não tem nada a ver com isso, não. Você está salvo no céu se você aceitar Jesus com o coração sincero, ponto final. O seu andar é outra história. Já tem 7 meses que a gente falando isso aqui, não? De acordo com as Escrituras, todo o que nele crê será salvo. Aquele que clamar o nome de Jesus, não há condenação. Observe quando Jesus Cristo tomava um gole e depois baixava a cabeça e eu ouvi ele dizer de voz surpreendentemente alta. Jesus fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois ele levantou a cabeça em triunfo e gritou, está terminado. Depois de minutos, ele morreu. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por todos nós. Eu voltei para o anjo de Deus e ele pronunciou essas palavras finais. O anjo fala aqui, terminando, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pagou o salário por todos os que aceitassem ele em seus corações como Senhor e Redentor. E em cada coração que o Espírito Santo de Deus está e reside dentro deles também, ele é o mesmo Espírito que viveu dentro de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no corpo carnal de Deus e da humanidade. Isso aqui serviu para aqueles que morou na terra antes de Jesus, né, amados? O Espírito Santo traz vida à alma, vivendo quando ele vive dentro da pessoa. O que você testemunhou é como o Espírito Santo consola através da Escritura da verdade. E se você permitir que ele te lidere a cada passo, como fez Yeshua, Jesus Cristo, porque com o seu tempo, então que é o anjo falando, como seu exemplo, você também pode se tornar conquistador e fazer isso com sucesso em tudo o que você tem sido chamado para fazer. O anjo continua, isso vai trazer glória ao Deus Todo-Poderoso do céu, justo e verdadeiro, e te permitirá, como está escrito, a andar no poder do seu Espírito. O anjo termina falando, como cada um tem a capacidade de fazer através de Jesus Cristo, a quem todo o poder e autoridade tem sido dado e com o Espírito Santo de Deus sendo a fonte desse poder. Depois ela acordou. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Muito obrigado por o Senhor ter vindo aqui, Pai, e ter sacrificado por nós essa morte tão angustiante, tão terrível, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor ter feito por nós, salvando todos nós, quebrando toda a corrente do maligno. Agora nós não somos prisioneiros mais desse mundo. Nós somos libertos, Pai, em Teu nome. Nós estamos livres a voltar para o Senhor. A Tua criação foi resgatada, Pai, por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos nós. Todos nós, Pai, até aqueles que não sabem ainda. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor passou. Em nome de Jesus, te damos glória e honra, Senhor, por tal do sempre e sempre. Todo sempre e sempre. Um momento nós vamos abraçá-lo, vamos beijá-lo, vamos agradecer, olhando para o teu olho e olhando para o olho do Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, santifica e glorifica essa mensagem. Em nome de Jesus, para os seus propósitos somente. E pedimos que o manto da invisibilidade cubra essa mensagem para que o inimigo, nem o computador deles consiga ver nenhum conteúdo dessa mensagem. E que essa mensagem saia e quebra todo o coração ao redor, toda a muralha ao redor do coração dos perdidos que o inimigo colocou. E todos venham ver que o Senhor é o Salvador de toda a humanidade. Que só é através do Senhor que seremos salvos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, no amor do nosso Deus, amado. As escrituras estão logo aqui embaixo. Deus abençoe vocês, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, né, amado? Por tudo que Ele tem feito por nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.